Olá, galera! Este vídeo destina-se às dicas dos exercícios complementares da unidade retas no plano cartesiano. Após a análise dos conteúdos teóricos, nós iniciaremos aqui agora com o exercício 1285. Sabendo-se que o ponto A pertence ao eixo das abscissas e a mesma reta que os pontos B, de coordenadas 6, menos 2, e C, de coordenadas menos 4 e 3, determine a abscissa XA. Então, uma parte fundamental aqui, né, que o exercício fala, é que é o eixo das abscissas, ou seja, esse ponto A, ele possui as coordenadas XA na abscissa e, como nós já sabemos que ele pertence ao eixo das abscissas, com certeza o valor do y deste ponto será dado por zero. Então essa daqui é uma informação fundamental. Nós utilizaremos aqui o conceito da condição de alinhamento de 3 pontos que vocês já viram na parte teórica, né? Já falaram também nas aulas síncronas sobre essa condição que é montada aí de acordo com o determinante de uma matriz de ordem 3. Lembrando, né, galera, que sempre a nossa última coluna vai ser dada pelo todas as linhas, né, com os elementos iguais a 1, e os demais serão dados pelas coordenadas dos pontos. Então, aqui eu vou começar com o ponto A, certo? Mas é indiferente a ordem que você vai colocar, tá bom? Então eu vou colocar aqui primeiro as coordenadas do ponto A, depois eu vou colocar as coordenadas do ponto B, e por último, nós faremos aqui também as coordenadas do ponto C, certo? Vamos lá, então. Teremos XA e 0. Depois, 6 e menos 2 são as coordenadas do ponto B. E por último, menos 4 e 3, certo? Para que esses pontos pertençam, né, à mesma reta, então eles devem satisfazer a condição de alinhamento, ou seja, tudo isso daqui deve ser igual a 0. E no cálculo de um determinante de ordem 3, vocês também já deram as indicações que nós devemos aplicar a regra de Sarros, ou seja, eu vou copiar aqui a primeira e a segunda coluna, né, ao lado direito. Então vai ficar XA 6 menos 4 e 0 menos 2 e 3. Lembrando, né, galera, que na diagonal principal, quando nós fizermos aí os produtos, sempre nós vamos conservar o sinal. E aí o símbolo para conservar o sinal vai ser o mais. E na diagonal secundária, né, todos os produtos aí paralelos à diagonal secundária, nós vamos inverter o sinal e para isso utilizaremos o símbolo da subtração, certo? Então, vamos realizar os cálculos. Eu vou fazendo colorido aqui para facilitar também o entendimento. Então aqui a gente tem que fazer 1 vezes menos 2 vezes menos 4, que é 8 positivo. Só que como nós estamos na diagonal secundária, tem que inverter o sinal. Então é menos 8. Depois, XA vezes 1 vezes 3 vai dar 3XA. Mas, nesse caso, nós estamos na secundária. Troca o sinal. Menos 3XA. Para finalizar a secundária, 0 vezes 1 vezes 6. Você não precisa colocar, pode colocar o 0 aqui e tal. Eu vou colocar menos 0, só para ter os 3 termos, né, das diagonais paralelas aí à secundária. E agora em vermelho nós faremos os produtos da diagonal principal e suas paralelas, né? XA vezes menos 2 vezes 1 dá menos 2XA. E aqui a gente conserva o sinal, né? Então vai ficar menos 2XA. Depois, 0 vezes 1 vezes menos 4 vai dar 0, né? Vou colocar o 0 aqui só para indicar o termo. Para finalizar, 1 vezes 6 vezes 3, que é 18, lembrando, né, que aqui a gente conserva o sinal.
Dado que elas pertencem, né, à mesma reta, está escrito ali no exercício, então a condição de alinhamento é que seja tudo igual a zero, tá bom? A partir de agora, nós devemos então juntar, né, os termos semelhantes, nesse caso aqui o menos 3xa e o menos 2xa, e também os termos independentes, né, que são esses números que aparecem aqui, ó, sem variável. Né? A gente pode juntar o que está em amarelo e também juntar aquilo que está em azul, respectivamente, tá, galera? Nesse caso, então, menos 3xa menos 2xa é menos 5xa. Menos 8 com 0, 0 mais 18 vai dar mais 10. Tudo isso igual a zero. Tudo bem? E aí você vai resolver a equaçãozinha do primeiro grau, né? Você pode pegar esse mais 10 e mandar para lá, menos 10, os dois lados ficarão negativos, né? Você pode multiplicar por menos 1, ou também você pode mandar esse menos 5xa para o lado de lá, né? Ele vai ficar positivo. Ambos os lados ficarão positivos. É o que eu prefiro fazer aqui, tá? Ó. Então, nós vamos ficar com 5xa, já estou invertendo os lados, não? Igual a 10. E aí esse 5 que está multiplicando, você manda ali para o outro membro, né, utilizando a operação inversa, divisão. Então o xa vai ser dado aqui nesse caso por 10 sobre 5. E vocês sabem, né, na hora que faz o cálculo aí, 10 sobre 5, vocês vão concluir que o xa deve valer 2. Então, se a abscissa xa do ponto A for igual a 2, os pontos A de coordenadas 2, 0 e os pontos B e C estarão na mesma reta. Exercício 1290. Temos ali 3 pontos que estão sobre uma mesma reta e devemos determinar aí a relação entre os valores de m e n. Então, um exercício similar ao anterior, eu vou utilizar aqui também o conceito de condição de alinhamento de 3 pontos usando o determinante, tá bom? Então nós já vimos que sempre, né, a última coluna vai ser 1. Se eles estão, né, em uma mesma reta, significa que esse determinante é nulo, ou seja, igual a zero. E agora basta que nós, né, coloquemos os coeficientes não, as coordenadas, né, desses pontos lá no cálculo do determinante. Então eu vou colocar aqui, ó, o ponto MN, o ponto 01 e o ponto 10, tá? Não importa a ordem, galera, dado que pelas propriedades dos determinantes, quando nós trocamos aí, né, a ordem de linhas ou então de colunas, o sinal troca, né, do determinante. Nesse caso, como ele é nulo, então não vai fazer diferença alguma. Então eu vou colocar aqui, ó, primeira linha vai ficar M, N e 1. Na segunda linha teremos 0, 1 e 1. Vou fazer um pouquinho maior, 0, 1 e 1. E na terceira linha, 1, 0 e 1. Tá bom? Você vai montar ali o determinante aplicando a regra de Sarros, basta copiar as duas primeiras colunas ao lado direito, né? E seguir todo o procedimento visto no exercício anterior. Aqui eu vou fazer aquele método ninja, né? Que vai direto ali com o coração também, né? Eu vou fazer aqui, ó. Vou fazer esse, depois esse, depois esse daqui. Tá bom? Direto aqui. E a mesma coisa para a segunda coluna depois. Não. Vai ficar desse jeito. Se você tem dificuldade em fazer esses cálculos, basta copiar as duas primeiras colunas logo ao lado direito ali do 1, 1, 1. Tá bom? Fazendo nesse método, nós ficaremos com m vezes 1, que é m, depois n vezes 1, que é mais n, e depois 1 vezes 0, que é 0. Agora vamos para a secundária. Não, a secundária vai vir
para cá assim, ó, tá bom? Então, começando na secundária, nós teremos 1 vezes 1 vezes 1, que é 1, só que na secundária troca o sinal, menos 1. Depois, né, se a gente fosse fazer aqui com o método, ó, ia estar 0. 0 vezes 1 vezes n vai dar 0, e m vezes 1 vezes 0 também vai dar 0. Então aqui nós temos 2 vezes o 0, eu vou colocar só mais 0 aqui, para a gente ver, ó, mais 0, tá bom? E como eles estão alinhados, deve ser tudo igual a 0. Se você aplicou a regra de Sarros, né, copiou ali as duas primeiras colunas, fez tudo, no final você tem que chegar em algo desse tipo aqui, ó. M mais N. Aí só para chegar em uma das alternativas, eu vou pegar aqui, ó, esse menos 1, porque 0 menos 1 mais 0 vai dar menos 1, né? Então esse menos 1 eu vou mandar ali pro segundo membro. Menos 1 vai para lá, mais 1, 0 mais 1 é 1. Ou seja, M mais N é igual a 1. Finalizando aqui o nosso exercício, porque essa já exemplifica uma das alternativas, né? M mais N igual a 1. É a alternativa B. Se você mudar, né, a ordem, por exemplo, aqui dos pontos, né, colocar esse azul em cima, roxo embaixo, tanto faz trocar em alguma ordem, pode ser que você chegue em algo do tipo menos m, menos n, mais 1, igual a 0, né? O que você vai perceber que fazendo aí as trocas nos membros correspondentes, multiplicando por menos 1, você vai chegar no mesmo resultado, certo? No exercício 1291, devemos determinar a equação geral da reta. Então, né, utilizando os conceitos anteriores, nós poderíamos continuar, né, montando então um ponto genérico P que passa por essas retas, eu poderia chamar de x e y, por exemplo, né? Então, eu poderia colocar sempre, né, para que 3 pontos estejam na mesma reta, eles estão alinhados, ou seja, o determinante vale 0, ele é nulo. Última coluna vale 1, e você poderia colocar, né, primeiro ponto é o P, vou chamar de x e y. No item A, nós temos aqui, então, ó, vou colocar aqui no item A, nós temos os pontos 1 e 1, 0 e 2. Né? Se você fizer o cálculo desse determinante, você vai chegar na equação de uma reta que contém os pontos A e B e passa por esse ponto P aí genérico x e y. Tá? Como ele é semelhante aos anteriores, eu sugiro que vocês façam o determinante para ver se chega na mesma coisa que eu vou explicar aqui usando uma outra forma de resolver. Para isso, eu vou usar aquela formulinha, né, que vocês devem ter visto já na parte teórica, y menos y0 é igual a m que multiplica x menos x0, né, o William Chuchot. Então eu vou usar essa formulinha aqui. E para isso, eu vou pegar os pontos A, não importa, né, quem que vai ser o x, o y, x0 e y0. Então eu vou pegar aqui o ponto A, vou marcar para vocês, ó, 1 e 1, ponto B, com coordenadas 0 e 2. E aí vocês vão nomear esses pontos, tá? Eu vou chamar aqui o meu ponto A de x e y e meu ponto B de x0 e y0, tá bom? Para não confundir com as fórmulas, né? Tem uma galera que quando isola ali o m, fica com y menos y0 sobre x menos x0, né, para achar o valor do m direto. E aí é comum que vocês encontrem as notações assim, né, quando não é um ponto qualquer, quando nós temos as coordenadas, chamar de x1, y1. É isso que eu vou fazer aqui, ó, para não confundir, tá bom? Você poderia fazer assim, ó, usar essa formulinha que está em vermelho. E as coordenadas dos pontos estão aqui, ó. Não importa quem é o x1, y1, x0, y0, né? É só você poderia fazer ao contrário, x0 e y0 para o A, x1 e y1 para o B, o resultado seria o mesmo. Faça os testes para ver que é igual, tá bom? Eu vou pegar aqui então e determinar o valor do coeficiente angular dessa reta a partir da fórmula. Então, nós ficaremos com m é igual. Então, vamos analisar aqui, ó, y1 menos y0. Nesse exercício,
Vai ficar, então, 1 menos 2 no numerador, que é a parte de cima. E na parte de baixo é x1 menos x0. Olha aqui, meu x1 é 1, meu x0 é 0. Então vai ficar 1 menos 0. Aqui nós ficaremos, então, com 1 menos 2 é menos 1. E 1 menos 0 é 1. Nesse caso, então, nós podemos concluir que o coeficiente angular da reta que passa pelos pontos A e B é menos 1 sobre 1, que vale menos 1. E aí o que acontece? Com isso, nós temos agora, então, ó, vou marcar em roxo aqui, o coeficiente angular. E além do coeficiente angular, nós temos também um ponto, né? Temos dois, na verdade, eu vou escolher um. Vou pegar o B, tá? Tanto faz, podia ser o A ou o B. Eu já estou pegando aquele que está marcado como x0 e y0. Só para a gente substituir nessa formulinha que está em azul aqui, ó. Tá bom? É isso que a gente vai fazer agora, ó. Dá uma olhada, então, como que vai ficar fazendo a substituição. Vamos adicionar uma nova página para não ficar tudo ali muito espremido, né? Então, eu vou copiar a fórmula que está em azul, que é y menos y0 é igual a m, que multiplica x menos x0. Né? Essa daqui é a fórmula, tá bom? Nós já verificamos, né, que o nosso m vale menos 1, vou deixar o menos 1 aqui, ó. O x e o y a gente tem que copiar, tá bom? Então vai ficar y menos... E agora a gente tem que ver, né? Quanto que é o y0 e o x0. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. O x0 é 0 e o y0 é 2. É isso que nós vamos fazer, então. No lugar do y0 a gente coloca 2. No lugar do x0 eu coloco 0. Pronto. E aí você vai fazer, né, a distributiva aqui, tá bom? Ficaremos com y menos 2 é igual, menos 1 vezes x é menos x. E menos 1 vezes 0 vai dar 0, não. Então eu posso colocar o 0 aqui ou não preciso, se eu não quiser. Né? Não vou deixar o 0 ali não. E agora esse menos x eu vou mandar para o lado de lá, né, no primeiro membro. Porque o exercício ele é muito claro, né? Ele pede para que nós determinemos a equação geral. E a equação geral é aquela na forma x mais by mais c igual a 0. Então a gente vai passar esse menos x para o primeiro membro e nós vamos concluir então que menos x foi para lá positivo, vai ficar x. O y já estava lá positivo, o 2 estava negativo. E como nós tiramos o menos x do segundo membro, ficou 0. Ou seja, a nossa resposta aí para o exercício é x mais y menos 2 é igual a 0. Esse seria o mesmo resultado que vocês encontrariam se tivessem trocado os pontos x1 e y1 com x0 e y0, né, feito aqui x0 e y0 e o b como x1 e y1. Seria a mesma coisa também se você tivesse feito o determinante. Tá? Você chegaria nessa expressão que está aqui, e seria a mesma coisa também se no lugar do x0 e y0 a gente tivesse colocado o ponto A, né? Colocando 1 e 1 aqui, ó, se fosse x0 e y0, você chegaria no mesmo resultado. Faça os testes nos demais itens que vocês vão perceber que eles são muito semelhantes, certo? O próximo exercício é o 1299. Temos a equação da reta que passa pelos pontos A e B. É semelhante, né? Eu vou fazer aqui usando o determinante, eu prefiro, tá bom? Então, eu copio, né, o x, o y, lembrando que sempre a última coluna vale 1, e você coloca os pontos lá que estão alinhados, né? Lembrando que estão na mesma reta, vale ali 0 o determinante, tá bom? Eu vou aplicar sarros aqui, ó. Se tiver alguma dúvida, vou deixar um espacinho. Então, primeiro ponto, ponto A. Eu vou marcar ele aqui, ó. Ponto A, 3 e 1, tá bom? 3 para x e 1 para y. E o ponto B possui coordenadas menos 2 e 0. Coloco lá na respectiva ordem. Você vai aplicar sarros, certo? Basta
copiar, né, as primeiras duas colunas, então vai ficar o x, o 3 e o menos 2, o y, o 1 e o 0. Lembrando que na diagonal principal você conserva o sinal dos produtos e na diagonal secundária você vai trocar. Para conservar, nós indicamos com o símbolo da adição. E para inverter aqui, ó, a gente indica com o sinal de menos da subtração. Tá? E aí você vai fazer esse cálculo todo, tá certo? Eu já vou fazer colorido aqui, ó, começando por 1 vezes 1 vezes menos 2, que é menos 2. Só que na diagonal secundária a gente troca o sinal. Então vai ficar mais 2. Eu posso colocar um mais na frente ou deixar só 2, né? Então, nós ficaremos com 2. Depois do 2, 0 vezes 1 vezes x, que vai ser 0, eu posso indicar ou não, fica ao meu critério. 1 vezes 3 vezes y, é 3y positivo. Só que na diagonal secundária a gente inverte o sinal. E agora nós vamos para as diagonais principais. X vezes 1 vezes 1 vai dar x. Conserva o sinal, então, mais x. Y vezes 1 vezes menos 2 vai dar menos 2y. E 1 vezes 3 vezes 0 vai dar 0, né? Posso colocar o 0 ou não, fica ao meu critério. Eu vou deixar aqui indicado esse zerinho só para que vocês vejam os três termos, tá? Tudo isso igual a 0. A parte do igual a 0, como a gente só copia, né? Deixa eu colocar em preto, tá bom? Igual a 0. E aí você vai juntar os termos semelhantes, né? X com x, y com y, número sozinho com número sozinho. Nós ficaremos, então, com o x está sozinho, copia. Menos 3y menos 2y, quando você junta, isso deve dar menos 5y, né? Opa, deixa eu arrumar esse 5 aqui que ficou horrível. Menos 5y. E só tem esse 2 aqui, né? Então, mais 2 é igual a 0. Pronto. E aí, quando você olha nas alternativas, né, nenhuma está igual, nem quando você multiplica por menos 1, né? Nesse caso, nessa ordem. Só que se você multiplica por menos 1 e coloca o y na frente, que foi só uma pegadinha do exercício, né? Eu vou multiplicar por menos 1 colocando o y na frente, tá? O menos 5y, como está negativo, na hora que multiplica por menos 1 ele fica positivo. Então é 5y. O x está positivo, multiplicou por menos 1, fica negativo. A mesma coisa com o 2, né? Está positivo, multiplica por menos 1, fica negativo. E 0 vezes menos 1 é 0. Aí nós conseguimos perceber a semelhança da resposta que nós chegamos aqui, ó, 5y menos x menos 2 igual a 0, né? No 1299, então, nós temos a alternativa correta aí, é a alternativa B. Sempre, então, que você chegar numa equação, verifique o que o exercício está pedindo, se preciso multiplique por menos 1, isole alguma variável, ou então coloque os termos na ordem que as alternativas solicitam. Para finalizar a nossa primeira parte das dicas, temos o exercício 1301. O valor de k para que a equação kx menos y menos 3k mais 6 igual a 0 represente a reta que passe pelo ponto. Olha que importante, né? Passe pelo ponto 5, 0. Então nós precisamos aqui colocar a substituição dos pontos, né? Na substituição dos pontos, nós ficaremos com o x igual a 5 e o y igual a 0. Nesse caso, nós ficaremos então com, substituindo, né, os valores. Então aqui, para facilitar, ó, onde está o x, eu vou colocar em vermelho o 5. E onde está o y, aqui em verde, ó, eu vou indicar o 0. Tá bom? Nós ficaremos então com k vezes 5 menos 0 menos 3 vezes k
mais 6 igual a 0. E agora, k vezes 5 é 5k. Então nós podemos aqui, né, juntar esse 5k, que é semelhante a menos 3k. 5k menos 3k, ficaremos com 2k. E esse menos 0 mais 6 vai dar 6. Então se a gente pega esse 6 e manda ali, né, pro segundo membro, ó, vou mandar ele lá pro segundo membro, mais 6 vai para lá como menos 6, então vai ser igual a menos 6. E aí, continuando, você só precisa passar esse 2 que está multiplicando para lá dividindo, né? Então, o valor do k vai ser dado por menos 6 sobre 2. Arrumar esse 2 aqui, ó. Menos 6 sobre 2. E menos 6 sobre 2, nós concluímos que, portanto, então o k vale menos 3, certo? A resposta aqui, ó, em azul, né? Vou marcar, ó. K igual menos 3 está na alternativa D. Espero que essas dicas sejam úteis para auxiliá-los na resolução dos exercícios. Nos próximos vídeos veremos a parte 2 e parte 3 das retas no plano cartesiano. Valeu, galera! Até mais, tchau, tchau!